Olá, tudo bem? Sou o Sargento Alexandre e hoje trago mais um bizu quente para você. A última aula a gente falou sobre a questão de apresentação de flagrante na delegacia de polícia e eu disse que a próxima aula seria sobre o RETP. Então nós vamos falar sobre o RETP, nós vamos discutir sobre o RETP. O que de fato cobre o RETP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial. Por quanto tempo a gente está sendo enganado e nunca procurou saber? Então hoje você vai desmistificar o RETP. Que tipo de regime que é esse? Para que ele serve? E o que se paga com o dinheiro do RETP? Tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Então a gente tem aqui o nosso bizu quente, RETP. Nos enganam até hoje. E aí a gente vai para o primeiro slide que diz aqui o seguinte, olha, o RETP ele é instituído pela Lei 10.291 de 1968 e ele institui na Secretaria da Segurança Pública o Regime Especial de Trabalho Policial para os ocupantes de cargos, funções, postos e graduações indicados e dá outras providências. Agora a gente vai fazer uma leitura do artigo 1º, mas antes de ler o artigo 1º, eu quero lembrar a você que eu entrei na PM em 89, 68, os antigos diziam que o RETP tinha um percentual de 300% sobre o padrão, certo? Até aí eu acho super justo que seja dessa forma, já que ele homenageia o Regime Especial de Trabalho Policial. Então o RETP vem para custear isso. Então ele era 300% sobre o padrão. Vamos lá. Continuando a leitura aqui, o artigo 1º diz que fica instituído na Secretaria de Segurança Pública o Regime Especial de Trabalho Policial, certo? Aqui, no próximo slide, a gente vê o regime especial, no parágrafo 1º do artigo 1º, o Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata esse artigo, caracteriza-se. Aí o NR é nova redação. Depois eu vou explicar que essa nova redação veio porque houve uma alteração em 2012 dessa lei do RETP e esse parágrafo primeiro antes era parágrafo único, agora é parágrafo primeiro, tá certo? Então o RETP ele caracteriza-se por, primeiro, prestação de serviços em condições precárias de segurança, cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e a chamadas a qualquer hora. Veja, nós temos a aplicabilidade do RETP quando se caracteriza 4 situações. Condições precárias de segurança, chamada a qualquer tempo, sujeito a plantão noturno e horário irregular. Tá certo? Agora eu chamo a sua atenção para uma coisa. Extrapolação de jornada de trabalho. O RETP trata? Não. Então no vídeo anterior que eu sugiro que você assista, a gente estava falando justamente de aquelas horas que a gente se excede, extrapola, apresentando ocorrência na delegacia de polícia. Quando a gente apresenta um flagrante, o delegado resolve passar para a nova equipe que está entrando. E eu disse que ele não está errado, porque ele não recebe hora extra, então ele passa para a nova equipe em prejuízo, então, de nós, do nosso horário de folga. A gente acaba ficando e o RETP não custeia isso, porque se isso fosse realidade, se custeasse isso, haveria obrigatoriedade dos delegados de polícia também, assim que recebesse uma ocorrência policial, permanecer nela até o final. Nesse caso aqui, a gente vê que o Estado ele acaba manipulando e fazendo uma interpretação totalmente diversa para nos prejudicar como profissionais de polícia, certo? Eu sei que a luta é muito grande, a gente tem que alterar essa lei 10.291, que é de 1968, mas vamos continuar até então fazendo o nosso trabalho. Então veja, nesse caso, aqui diz, em condições precárias de segurança. Logicamente que você executando a sua atividade policial não tem qualquer segurança além do seu próprio EPI e da ajuda de Deus, com certeza, certo? Então pode acontecer qualquer coisa com você, pode enfrentar um incêndio, pode tomar um tiro, pode estar correndo atrás de um ladrão e cair, quebrar uma perna e aí, por conta disso, você recebe o RETP, que é caracterizado, falamos da primeira condição, da primeira característica que seria as condições precárias de segurança. O segundo é cumprimento de horário irregular. E aqui que entra toda a nossa ideia de fazer esse vídeo. Porque cumprimento de horário irregular não significa extrapolação de jornada de trabalho. Cumprimento de horário irregular quer dizer que um dia você pode entrar às 7 da manhã, no outro dia você pode entrar meio-dia, no outro dia você pode entrar às 10, igual acontece com a força tática. Na maioria das vezes, o efetivo das forças táticas não tem
horário de entrada, certo? Trabalham 12 horas, escala ordinária de 12 horas de serviço, mas um dia está de tático noturno, entra às 17, no outro dia entra às 11 de novo, não completa as 36 horas de folga. Então isso é caracterizado, previsto no RETP, no Regime Especial de Trabalho Policial. A outra condição é a sujeição a plantões noturnos. Isso. Só que veja, aqui também tem um outro problema. Eu penso que policiais militares que trabalham à noite, como todo trabalhador, como toda categoria de trabalhador, ser humano, tá? Não é trabalhador, mas de ser humano, pela sua condição de existência, porque a noite foi feita para dormir, deve receber um salário diferenciado. Então, o policial também deve receber um salário diferenciado. Nesse caso aqui, quando a exceção é a sujeição a trabalho noturno, a gente recebe o regime especial de trabalho policial. No caso de que a condição é o trabalho noturno, nós deveríamos receber o auxílio o adicional noturno, o adicional noturno, certo? Aqui diz sujeito a plantão noturno. Isso quer dizer que não é uma regra a sujeição a plantão noturno. Ele pode acontecer, é algo que venha a acontecer. Então, para ter uma justiça entre os policiais que trabalham à noite e os policiais que trabalham de dia, os que trabalham à noite deveriam receber adicional noturno. Antigamente, antes de 97, o policial militar que trabalhava à noite trabalhava 8 por 40, enquanto que trabalhava de dia fazia o 2 por 1. Veja, havia uma compensação pelo fato do policial trabalhar à noite. Por último, aqui a gente tem as chamadas a qualquer hora. Nesse caso, o que eu quero dizer é que você está de folga na sua casa e de repente houve uma comoção intestinal, uma enchente, um incêndio, alguma coisa que exige um grande efetivo da polícia militar e aí vão te chamar. Aqui, por conta do regime especial de trabalho policial, você é obrigado a comparecer. Vamos voltar de novo ao slide só para a gente fazer uma leitura, para a gente entender novamente aqui. Pela prestação de serviços em condições precárias de segurança, a gente já explicou, pelo cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e a chamada a qualquer hora. Agora eu faço uma pergunta a você. Aqui está extrapolação de jornada? Não, não está. Então o Estado deve pagar para o policial militar as horas extras, porque isso, eu vou trazer um outro bizu quente disso, as horas extras estão previstas na Lei 10.261, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. E a gente vai fazer um estudo sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, porque nós somos uma polícia que não tem estatuto, e nesse caso, a própria Constituição Estadual, ela diz que se aplica a nós o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, tá certo? E a maioria das coisas que a gente tem de diária disso, diária daquilo, ajuda de custo disso ou daquilo, vem do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, mas não se aplica a nós a hora extra, tá certo? Então veja, não há previsão de extrapolação de jornada de trabalho aqui no RETP e a gente vai precisar apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, aproveitar o número de deputados que nós temos representando a nossa categoria profissional, vamos apresentar um projeto de lei para que essa lei ela seja modificada, tá certo? Vamos passar então para o próximo slide aqui, pela proibição de exercício da atividade remunerada. Então, nesse caso aqui, essa questão da gente não poder fazer bico, não poder trabalhar em outra atividade remunerada, é por conta do recebimento do regime especial de trabalho policial, certo? Aqui, exceto, quais são as exceções? Aquelas relativas ao ensino e à difusão cultural, como a gente sabe, o policial que é professor, o policial que é ator, que trabalha com cultura. Letra B, decorrentes de convênio firmado entre o Estado e municípios para a gestão associada de serviços públicos, cuja execução passa a ser atribuída mediante delegação municipal. Aqui a gente está falando da atividade delegada, tá certo? Agora eu vou fazer uma observação super importante para você, fique atento a isso aí. Eu achei que foi uma sacanagem do governador do estado à época, em 2012, uma sacanagem passar esse item na Assembleia Legislativa e os deputados terem ficado quietos, calados e não chegar até nós
como os maiores interessados. Não chegou para a gente e foi aprovado, mas olha só, dá uma olhada nisso aqui. 3. Pelo risco de o policial tornar-se vítima de crime no exercício ou em razão de suas atribuições. O NR quer dizer nova redação, e essa redação foi dada pela Lei Complementar 1188 de 2012. Pelo risco de o policial tornar-se vítima de crime no exercício ou em razão de suas atribuições. Isso quer dizer que o Estado ele tirou o corpo fora, certo? Para não pagar para nós a adicional de periculosidade, ele tira o corpo fora e ele diz o seguinte: olha, se alguém for questionar isso, eu quero dizer que em São Paulo, por conta do risco do policial tornar-se vítima, tanto de serviço quanto de folga, eu pago para ele o RETP. Então colocou esse penduricalho na lei do RETP que não existia, incluiu isso em 2012, aproveitou que inseriu a questão da delegada em 2012 e meteu isso na calada da noite. A gente não viu, a gente não observou, ninguém falou para nós, nem o comando da Polícia Militar, nem os nossos superiores hierárquicos, ninguém passou essa informação pra gente, tá certo? Então, quero dizer a você que se acontecer alguma coisa com você, uma morte, um acidente, tudo isso já está coberto pelo RETP. É uma pena que fizeram essa introdução maligna na lei do RETP. Vamos lutar agora, né? Vamos lutar para que essa lei seja revogada, seja modificada, porque ela é prejudicial à nossa categoria profissional. Ela nos retira direitos e ainda a interpretação dela afasta de nós alguns outros direitos que a grande maioria do funcionalismo público tem e a gente não, que é a adicional noturno, que é a hora extra, e outras coisas e outros benefícios, tá certo? Então veja que sacanagem, vou fazer a leitura de novo. Pelo risco do policial tornar-se vítima de crime no exercício ou em razão de suas atribuições. E aí ficamos sem essa informação. Nessa informação eu acredito que não chegou para as nossas entidades representativas de classe, que daqui para frente vai ser convocadas, todas serão convocadas para participar dos nossos movimentos, porque é necessário isso, certo? Não foi, nenhuma associação foi notificada disso e ninguém pôde fazer absolutamente nada. Como sempre, o governo agindo na calada da noite, tá certo? Então esse é mais um bizu quente para você. Eu sei que a gente precisa tomar alguma medida, mas é só para que você conheça. Se alguém for questionar, Steve, você tem que ficar aí porque você recebe RETP, balela. RETP não cobre extrapolação de jornada de trabalho. Aproveitando, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Quando tiver um bizu quente, você vai ser o primeiro a saber. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, deixa aí nos teus comentários, que provavelmente a tua dúvida vai ser dúvida de todos e a gente faz um vídeo explicando, tá certo? Mais um bizu quente para você, porque nós não somos cabeças de papel. Marcha, soldado. Valeu!